Olá, colegas! Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos de leitura e escrita na educação infantil, trabalhando o caderno 2. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma retomada com a ajuda das nossas colegas que ficaram responsáveis pelo diário de campo. Então eu convido as colegas Aline e Renata para fazer uma retomada do que a gente viu até o momento. Ou melhor, no nosso último encontro. Olá pessoal, eu sou a professora Aline e a pessoa que está gravando é a professora Renata e também está contribuindo no nosso resumo aqui do nosso último encontro, que foi dia 16. E retomando os nossos goals, estamos trabalhando sobre o tema ser docente na educação infantil entre o ensinar e o aprender. Nisso temos três eixos. O primeiro, que é docência na informação, o professor falou sobre relação entre docência e formação cultural e a importância da formação cultural como experiência lúdica de expansão e percepções de mundo. Na unidade 2, já foi trabalhada docência na educação infantil com textos e práticas. Foi abordado concepções, desenvolvimento e aprendizagem pela criança através da formação cultural, experiência, linguagem e arte. Planejar para crianças é diferente de planejar com as crianças. Já na unidade 3, foi abordado leitura literária entre professoras e crianças. E dentro desse tema foi trabalhada reflexão sobre a atuação da professora no contexto de formação de leitores. E trabalhamos também sobre um ateliê da ave origami, de aves, no caso. E dentro dessas aves, nos foi lançado criar um origami de uma ave. Foram criadas várias aves e uma das aves escolhidas como tema central do nosso município é a ave águia, e foi o que inclusive eu e a professora Renata fizemos, e nós ficamos muito felizes por conseguir, principalmente. Então, falando um pouquinho do ponto da importância desses encontros, é importante para que nós possamos abrir os diálogos e ideias, de inovações e aprender nessa questão do diálogo mesmo. E acredito que seria isso. E muito obrigada. Agradecemos a disponibilidade da professora Aline e da prof. Renata, Elas fizeram uma retomada do que a gente viu. E hoje a gente vai dar continuidade, ainda falando sobre infâncias e crianças. A gente vai dar início ao caderno 2, Ser criança na educação infantil, infância e linguagem. O caderno 2 ele apresenta 3 temáticas: infância e linguagem, infância e cultura e desenvolvimento cultural da criança. Como ele é um caderno extenso, eu vou dividir ele em 2 encontros formativos, esse do dia de hoje e depois o restante no dia 14. E não vou começar pelo capítulo 1. O capítulo 1, ele aborda várias teorias sobre a infância e a linguagem. Então eu achei melhor desenvolver esse capítulo pessoalmente com vocês. E hoje nós dedicarmos ao capítulo 2, Infância e Cultura na Educação Infantil. Para iniciarmos a nossa formação, trouxe uma poesia de Marilza Ribeiro, que é poeta mato-grossense, recordando as infâncias de vocês, principalmente, Mas a minha também, porque lá no sul eu tenho uma planta parecida com a bocaiúva.
E bocaiúva tem gosto de infância e cheiro de infância. Lá no sul, a gente chamava de butiá. Gosto de bocaiúva. O quintal era, antigamente, a região mágica dos frutos da terra, tão disputados também pelos sabiás, quero-quero, bentivis, joãos pintos, até caturritas, em bando, invadiam o território das doceiras, provocando seus adoçamentos. Fruto maduro é carne saborosa do prazer, que umedece nossa língua na satisfação do apetite. O tempo do prazer era o fruto maduro, colhido na sedução dos quintais da fartura, naqueles dias e tardes da nossa idade de criança. Pensamos um pouco na nossa infância, nos nossos gostos, nos cheiros, texturas, sabores. E hoje, que memórias estamos nós deixando para nossas crianças? Para nossos alunos, para nossos filhos, para nossos netos? As coisas são porque a vemos, e o que vemos e como vemos depende das artes que tenham influído em nós. Oscar Wilde. Olhemos um pouco essa imagem e percebemos várias crianças realizando várias coisas no mesmo espaço. A árvore. Temos também adultos. Quais serão os olhares? O olhar de quem está embaixo, ali, no pé da árvore, é o mesmo de quem está em cima? Qual é a idade de cada um? O que pensa, o que projeta? Quais os seus sonhos? Que bem olhar pode existir nesse espaço, no espaço de cada um, na imaginação? O meu olhar é o mesmo que o seu? Pensando nisso, percebemos que somos sujeitos da cultura, produzimos cultura, tornamos-nos o que somos na cultura. Como a cultura influencia a nossa vida? Em que medida nós sabemos e nos reconhecemos como sujeitos de cultura? Em que medida as crianças são reconhecidas como sujeitos de cultura? Qual é o conceito de cultura? Já vimos no nosso último encontro alguma coisa, sobre isso, mas também é bom sempre relembrar, que ela inclui práticas e formas de como a sociedade vai encontrando para registrar essa prática. Pode ser objeto, pode ser pintura, história, pode ter a materialização dessa cultura. Quando ela se materializa, ela é uma cultura material. Livros, arte, ciência, culinária, vestimentas. Mas também existe aquela cultura em que não podemos tocar propriamente, que ela está ligada a acontecimentos, a rituais, a festas, a saberes, a cantigas de roda, a cultura imaterial que permanece viva, passando de geração para geração. Não deveria haver hierarquia entre os mais diferentes elementos da cultura, uma vez que eles são as formas de ligação entre as pessoas e os grupos sociais de que fazem parte. Dito de outra forma, esses elementos escrevem os indivíduos na vida coletiva. Se a cultura for tratada apenas como produto, ela se torna algo que pode ser adquirido. E se pode ser adquirida,
vai deixando de ser vista como pertencente aos sujeitos, como um elemento que os constituiu. Que elementos da cultura são disponibilizados às nossas crianças? Que elementos ajudam a construírem seus pertencimentos a uma determinada sociedade? Como se relacionam com as crianças que apresentam alguma deficiência ou desenvolvimento atípico? Como é o envolvimento dessas crianças nas práticas das turmas? Como a ação da professora pode permitir a interação das crianças? Qual cultura desejamos preservar? A cultura coletiva, a cultura individualista? Como eu faço o meu aluno pertencer ao meio em que ele vive? Qual é o lugar da história das crianças na escola? Qual é o lugar da história dos professores? O que circula nas mídias? Crianças que nunca se viram, que nada sabem umas das outras, que habitam estados diferentes ou mesmo países que falam línguas diferentes. De repente, se identificam a partir de personagens comuns da mídia. No diálogo com essas personagens, passam a construir desejos comuns. Ser como eles, ter a vida que eles têm, ser belo como eles são, ser famosos. Diante disso, é preciso observarmos o que se torna assunto entre as crianças e que prática que elas constroem entre seus pares. Em que condições elas são criadas, como elas se inserem na sociedade, como circulam e mantêm a cultura. Vamos pensar, o que você considera representativo, algo da cultura infantil hoje? Essa imagem aqui, ela vem para nos provocar, né? É uma imagem comum, fez parte da nossa infância e da infância das nossas crianças de hoje. Você cantou quando criança ou adulto? Aprendeu com quem? Quando cantava? Cantava como? Aprendeu na escola? Brincava de roda? Como era a roda? Ainda canta? Com quem? Você canta a cantiga com as crianças? Foi você quem ensinou? A diferença de quando você era criança? Cantigas de roda, onde elas estão? Elas fazem parte da nossa cultura. Será que estamos utilizando essa linguagem em nossa sala de aula? A linguagem das cantigas de roda, da mão dada, do canto. Crianças como produtoras e consumidoras de cultura no mundo contemporâneo. Você identifica na sua cidade exemplos de práticas culturais que caracterizam os diferentes grupos sociais? As crianças, elas percorrem os mesmos espaços? Elas circulam pelos mesmos lugares? Elas conseguem ter acesso à cultura da cidade? Ao que a cidade pode oferecer de história, de cultura, de belezas naturais? Você já parou para pensar sobre isso? Aqui temos um círculo com várias esferas. Essa esfera, ela vai ganhando proporções diferentes conforme vamos crescendo. As crianças vão crescendo na sociedade, ou mesmas nós que já fomos crianças. Existe a criança tem uma infância. Essa infância circunda por várias outras infâncias, porque ela vai conviver com várias crianças. E adultos que também tiveram infância.
Temos a cultura, dessa cultura a sociedade. A sociedade que pode preservar a cultura ou esquecê-la, ou criar novos hábitos. Diante disso, surge o conceito de culturas infantis, cultura de pares, para designar processos criativos. Segundo Corsaro, é isso que dá significação à cultura. A cultura das crianças. O brincar é uma linguagem que só a criança tem o acesso e muitas vezes tem o pedido do adulto também para ter acesso ao brincar. A cultura liga os indivíduos e a vida social, é o elo, é a experiência daquilo que vivemos e de que saímos diferentes. Interagimos não com a criança concreta diante de nós, mas com ela mediada pelas expectativas de padrões de desenvolvimento e normalidade. Nossa proposta é deslocar o olhar sobre a criança, entendendo-a como sujeito de cultura no interior do seu grupo social. Para desenvolver a cultura da criança, é preciso entender que existe uma relação entre aspectos biológicos e culturais, existe um desenvolvimento da cultura e também uma cultura infantil. Esses 3 pontos permitem o desenvolvimento da cultura. Aspectos biológicos é destacar que somos seres humanos e vamos crescendo, e ao longo que vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo. É o animal que nasce, o ser humano é um animal que nasce mais despreparado para o mundo. Nossa infância é longa, se comparada a outras espécies. Criança só fala ou anda depois do desenvolvimento biológico. Uma criança que engatinha enxerga um mundo diferente de uma criança que anda. Depois temos o nosso redor, onde somos criados, que cultura estamos vinculados, quais valores, quais habilidades são desenvolvidas, como somos educados. Como que a cultura age sobre nossa vida? Participamos de grupos sociais, temos apenas o grupo das famílias. Que experiências proporcionamos às nossas crianças para a exploração de espaços e objetos reais? No dia a dia da educação infantil, que oportunidades de experimentar espaços e objetos você proporciona? A cultura se expressa em instrumentos, através da gestualidade, da corporeidade. O uso de instrumentos é uma aprendizagem cultural. Como que eu faço o uso desses instrumentos? Que instrumentos estão presentes na sua turma de crianças? Como as crianças a utilizam? São individuais? São coletivos? Trabalhamos signos e linguagens diferenciadas? Trabalhamos com imagem? Trabalhamos com movimento? Trabalhamos com sonoridade? A linguagem nos liberta do espaço imediato e do tempo presente. A cultura se expressa na nossa corporeidade. Cultura é interação social e atividade coletiva. A cultura tem características de caráter coletivo. O grupo de pares é fundamental para as crianças,
tanto nos espaços formais da educação quanto nos informais, que procuram, através do brincar, partilhar experiências. Você já experimentou fazer algo coletivo? Disponibilizar para as crianças um papel coletivo em vez de papéis individuais, para desenharem e pintarem? Como são essas interações quando as crianças ficam juntas? Existem situações de afeto, conflito, alegria, tristeza? A criança sente sentimentos de pertencimento, inclusão e exclusão? Nas atividades coletivas, as crianças transmitem o repertório cultural? Como que eu materializo e produzo cultura, que é fruto da interação infantil? Por que é importante eu produzir cultura? Por que é importante as crianças terem acesso à cultura? Bom, e aqui já vem o nosso desafio tão falado, que é o nosso projeto. Um projeto que ele já está acontecendo nos outros municípios, né? Mas como nós começamos depois, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? O nome do projeto é Ateliê do Bem Olhar, pensando justamente nessa questão do olhar da criança, de como a criança vê o mundo, das experiências que ela pode ter, na exploração do lugar que ela vive, dos espaços que ela percorre, na experiência de produzir cultura e de ter acesso à cultura presente no município ou no lugar que ela vive, na família, na escola. Então, foi lançado, né, o projeto Ateliê do Bem Olhar. São 4 temas que foram elencados pelo grupo de participantes do LEEI. É um guarda-chuva, né, que a gente chama, com 4 grandes temas: literatura e brincadeiras mato-grossenses, fotografia, poemas visuais, fauna e flora, histórias do Mato Grosso, biomas do Mato Grosso. Bom, vocês estão vendo que tem um de rosinha. Esse de rosa é o que ficou para nós do município de Nobres. Ele já estava escolhido. Então, o nosso bem olhar é fotografias, poemas visuais, fauna e flora. Qual que é a proposta desse projeto? Esse projeto, ele é para ser executado para tentar utilizar algumas ideias aqui que já foram trabalhadas no LEEI, né? E é uma forma também de nós, professores aqui de Nobres, recuperar os nossos horários, a nossa carga horária. Então, alguns municípios, eles têm 1 ou 2 turmas piloto. No nosso caso aqui, ele vai ser um projeto um pouco maior, pensando nessa questão de nós nos reorganizar e se organizar nessa carga horária que precisa. Com essa temática, então, nós somos convidados a montar aulas para nossos alunos. Existe todo um passo a passo desse projeto, objetivo, justificativa. No próximo encontro, quando nós conhecermos mais teóricos sobre linguagem e infância, o referencial teórico. Essa parte burocrática, eu pensei em ficar comigo. E vocês, professores, executarem mais a prática. Nesse sentido, todos os professores vão executar o projeto.
E a gente vai estar usando o espaço, né? Já conversei com as professoras coordenadoras do Alfabetiza, nós vamos estar usando o mesmo espaço, o mesmo dia, né? Do seminário do Alfabetiza, para a gente fazer a divulgação das nossas práticas LEI. Além disso, no dia 27, agora eu tô em 27, 28 e 29, acho que é 28 e 29, se eu não me engano, de novembro, eu tenho uma nova formação em Cuiabá e eu já tenho que levar em mãos o projeto, né? O que nós, professores, desenvolvemos. Esse desenvolvimento do projeto vai garantir com que nós consigamos minimizar essa questão das cargas horárias, né? O professor que fizer se dedicar vai estar contabilizando horas, né? Lembrando que ele pode ser realizado coletivamente ou individual. Bom, vamos pensar então agora. Nosso tema é fotografias, poemas visuais, fauna e flora. Proposta de sensibilização. Como então que nós podemos estar abordando com as crianças, né? Podemos fazer uma exposição da fauna e da flora, a partir de imagem, apresentação de poemas, observar os interesses da criança na construção do projeto, envolvendo o uso da leitura e da escrita. Algumas ideias. Essas fotos são de professores de outros municípios que já estão executando o trabalho, né? Alguns em forma de expedição investigativa, de passeio, fazendo um passeio, observando a fauna e a flora da região. Alguns professores construíram imagens, ampliaram, colocaram no contato com as crianças. Dentro disso, o objetivo principal é a prática da leitura e da escrita, em que a criança seja a protagonista. Então, acredito que nós aqui não teremos muitos problemas, né? Basta nós pensarmos na riqueza do nosso município, na fauna e na flora que nós temos disponíveis, né? É uma janela, é uma oportunidade de mostrarmos às crianças também algumas belezas naturais, né? E que fazem parte da nossa cultura aqui de Nobres, né? Será que todas elas têm acesso? Elas foram algum dia, algum espaço? Qual é a relação da cultura das crianças da nossa cidade com o legado, patrimônio histórico, natural que nós temos aqui? Pensando nisso, eu já estou mandando agora para vocês irem amadurecendo a ideia, para depois sentar, né? A gente sentar no próximo encontro, vocês estarem sentando, estar montando os projetos. Em que sentido vocês vão montar o projeto, então? Eu fico com a parte burocrática e vocês ficam com as ações, né? Então, a gente vai sentar, vai discutir e coletivamente vocês vão montar as ações que vocês acham que pode estar desenvolvendo com as crianças. Propostas. Pensando então, no pré-1 e pré-2, de repente o pré-1 pode ficar com a questão do bem olhar o pátio da escola, explorar os arredores da escola, fazer essa exposição de fotos de animais, de árvores, flores, plantas, utilizar poemas. E o pré-2, que é maior,
pode estar fazendo uma atividade explorativa, né? De bem olhar a fauna, a flora, as riquezas naturais. Então a gente pode estar fazendo a exploração de um ou mais pontos turísticos de nossa cidade. De repente a gente vai parar e pensar e vai dizer assim: minha turma não tem o perfil, meu pré-2 não tem perfil para olhar a fauna e a flora. Não tem problema. Vamos fazer o bem olhar do pátio da escola. Mas seria interessante que ao menos uma turma participasse dessa questão da exploração de pontos turísticos. Por quê? Porque é o nosso cartão postal. Para divulgação, tanto para as crianças quanto para o município, seria interessante eles conhecerem, né? As crianças, dentro desse espaço de construção histórica, elas são sujeitos, elas fazem parte da cultura e do patrimônio da sociedade. E nós, como professores, estamos dando o direito de dar possibilidade da criança conhecer o meio que ela vive, o meio que ela está inserido, o meio que ela está inserida. Então é só para a gente, né, estar refletindo e pensando, e não é nada imposto, não é nada dito, né? É tudo desenvolvido na escuta e no diálogo, né? A gente vai conversar e a gente vai ver qual o melhor caminho, né? Para cada turma, para cada perfil. Dentro disso, né, ele tem uma metodologia semelhante nessa primeira parte, semelhante ao que vocês já sabem, né? Que é ver o que mais chamou atenção, organizar uma votação, né, para escolher uma imagem, né? E depois explorar diferentes produções, né? Desenho, massinha de modelar, construção coletiva, fotografias, né? E aqui algumas ideias do que vocês podem estarem fazendo para desenvolver com os alunos, né? Como desenvolver esse protagonismo, né? Escritas coletivas, construção de livros coletivos, paródias, cantigas, músicas, fantoches, imitação, desfiles, deixar o aluno como escriba, escrever, ser escriba também, escrever o que o aluno está pensando. Enfim, essa parte seria então a ação do projeto em si, né? Pegar lá a imagem que chamou a atenção, pegar lá o animal e desenvolver, fazer uma sequência didática, desenvolvendo com o aluno ações que envolvam situações de leitura escrita, que façam sentido para a criança. Bom, então para o próximo encontro já vou deixar um tema, uma tarefa, porque vai ajudar nós a já deixar o material pronto para nós realizar esses ateliês na escola, né? Então, eu preciso, né, que vocês estejam me enviando no grupo do WhatsApp 2 imagens da fauna e da flora do Mato Grosso. Coloca a imagem, coloca lá o animal, o que ele faz, características, alguma curiosidade. Tem um poema que fala sobre o animal. E se é do poeta mato-grossense, se é dos poetas mato-grossenses, melhor ainda, né? Um poema que fale sobre natureza, que fale sobre aves, que fale sobre frutas, como esse que a gente ouviu, né, da Bocaiúva. Bom, vocês me enviando esse material, eu já consigo imprimir, deixar organizado. Os coordenadores de vocês, né, o pessoal, a turma da zona rural ali, eu já mando para as coordenadoras. Os coordenadores imprimem e vocês podem estar organizando esse material. Aí a gente senta coletivamente, senta com o grupo e vai fazendo as ações, um passo a passo. Então, para o dia 14, né,
a gente já está em mãos com todo esse material, a gente se divide em grupos e vai fazer o nosso ateliê bem fazer, né? Porque agora a gente vai ver o bem olhar, né? Selecionando imagens de fauna e flora, né? De outras belezas aqui mesmo de Nobres, né? E vamos já estar deixando esse material pronto para a gente estar aplicando com as crianças e várias outras ideias que possam surgir aí, né? No decorrer da semana. Esses encontros, então, possibilitarão para nós como é que eu vou dizer para vocês, essa questão, né, desse material produzido, dessas coisas que vocês vão fazendo, tudo vai contabilizando em horas, que depois eu vou descrevendo, né, eu tenho que fazer um relatório mensal de todas as atividades que são feitas, né, pelo grupo de professores, e aí eu vou acrescentando lá, né, o que a gente vem fazendo e a carga horária de cada atividade. Era isso, né, por hoje. Então, peço que vocês vão pensando, vão desenvolvendo ali